em resumo, é mais ou menos assim o que acontece conosco, né? Nós temos a experiência forte da revelação de Deus, que nos leva a transformações, e essa transformação que é gerada na caminhada, nos convida a aprofundarmos essa primeira transformação. A primeira transformação que se deu no nível da revelação do conhecimento do amor de Deus, é agora levada e nos conduz a aprofundarmos os mistérios da fé, as verdades da igreja, e tomarmos uma atitude madura na fé, tomarmos uma atitude madura como cristão, não mais como criança. Criança, se você pegar uma criancinha e oferecer para ela um pirulito e um copo de leite, o que é que ela escolhe? O que é melhor para ela, o pirulito ou o copo de leite? Criança é assim, né? Não sabe. Vai pelo faro, né? Vai pelo paladar, pelo que mais agrada a ela, né? Então, quando nós temos a primeira conversão, nós ainda agimos como crianças, como diz São Paulo nos Hebreus, né? Agimos como crianças. Nós não conhecemos os fundamentos da fé. Nós não sabemos ainda discernir o que é bom e o que é mal. Nós não sabemos fazer uma opção pelo que faz bem à nossa alma. Por isso que a gente vê, o grupo saiu do seminário, mas o pessoal está muito inconstante, né? Eu vi ainda uma pessoa que é do meu grupo, outro dia, na hora do grupo do lado de fora. Quer dizer, a gente vê que isso acontece conosco, acontece com o nosso rebanho, e é de certa forma natural. É natural até um certo tempo. A exortação do apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, é de que pelo tempo que aquele povo já conhecia a Deus, já está no momento dele amadurecer na fé. É como nós, na nossa faixa etária. Acho que o mais jovem aqui deve ter 15, 16 no máximo, né? Eu acho que quem tem 15 anos, 16, se a gente oferecer um pirulito e um copo de leite, tenho certeza que a opção é pelo copo de leite, né? Todo mundo tem uma consciência do valor nutritivo do pirulito e do valor nutritivo do leite. É natural que a gente tenha a tendência de querer o pirulito, mas, como somos maduros, optamos pelo copo de leite, né? Então a gente vê até mesmo humanamente que é natural as inclinações, mas que a força da decisão, da nossa vontade, impera sobre os nossos apetites. E o que Deus pede de nós, nesse tempo de conversão, de segunda conversão, de metanoia, de transformação, é de que nós saiamos dessa infância espiritual, entre aspas, né? Não confundir com a infância espiritual de Santa Teresinha. Mas é que nós saiamos dessa imaturidade espiritual, melhor dizendo. Ao invés de nos deixar ser levados pelos apetites da nossa carne, firmamos do pé no chão, tomando decisão, dizer não e optar pelo que agrada a Deus. Ainda tem gente que hesita em optar pela vontade de Deus, diante de programas, né? Tem gente que hesita de ir para um encontro diante de uma praia, de um dia de sol, de um bom filme no cinema, de uma festa, etc, etc. Tem gente que hesita a servir a Deus por causa de distância, por causa do banheiro que está sujo, etc, etc. Meus irmãos, nós não podemos fazer o que nós queremos. Se nós vivermos seguindo os apetites da nossa carne, nós vamos ser conduzidos por um caminho que não é o céu. Nós vamos ser arrastados para um caminho que não dá no céu. Nós só iremos e nós só chegaremos ao céu. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta o braço. Nós só chegaremos ao céu, eu e você, se nós fizermos a vontade do Pai. Uma alusão feita por Jesus Cristo, que está num dos evangelhos. Ele diz que muitos chegarão nos últimos dias dizendo, mas Senhor, eu expulsei os demônios, eu preguei, eu orei em línguas, né? Eu coordenei o grupo toda quinta-feira à noite. Ele diz, não vos conheço. Não fiz... O pessoal riu aí porque eu disse quinta-feira à noite, tá bom. Coordenei o grupo todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Não estou querendo dar uma direta em nenhum pastor aí, né? Mas estou... Então, voltando para o Evangelho, né? Voltando para o Senhor. Então ele diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por que Deus não conhece? Porque não vê nele, naquele filho dele, a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é seguir as inclinações do Espírito. É fazer o que faz bem ao Espírito. Crescer na vida espiritual, crescer no conhecimento de Deus, amadurecer na fé, é necessário que seja alimentado o Espírito. Nós nunca amadureceremos na fé se nós não dermos o alimento para o seu Espírito. Se a partir de hoje você deixar de comer, o que é que vai acontecer? Em quanto tempo? Em quanto tempo, Ricardo? Em uma semana eu acho que o cara está moribundo já, né? Infelizmente a gente vê muita alma moribunda por aí. Infelizmente a gente vê muita liderança apodrecendo, lixo espiritual ambulante, em outras palavras. Isso é sério. Isso é sério. Porque da mesma forma que você precisa se alimentar 3 vezes por dia no mínimo, a sua alma precisa de oração, de contato, de intimidade com Deus. A sua alma precisa e necessita dos sacramentos. A sua alma precisa crescer no conhecimento e na intimidade com Deus, através de leitura, através do serviço, do engajamento. E tem muita gente por aí matando a alma de fome. É verdade. Então nós só cresceremos, nós só progrediremos na fé, só vamos definitivamente amadurecer na fé, se nós dermos condições ao nosso espírito, ao espírito que foi infundido em nós no batismo, dele se expandir em nós. Por isso que é necessário, é o que fala na metanoia, uma decisão da nossa vontade. Deus não nos quer mais criancinhas, que vão para o grupo porque gostam, porque acham interessante, acham emocionante e tal. Não, Deus quer homens e mulheres amadurecidos na fé, capazes de tomar decisões de vida, tendo em função a vontade de Deus. Então não sou mais eu que dirijo a minha vida, mas é realmente Deus quem governa. A gente canta, Jesus é o Senhor, mas muitas vezes Ele não reina, né? Ou reina até o momento em que não entra em conflito com a nossa vontade. Meus irmãos, esse é o tempo, esse é o momento. Deus quer nos dar uma graça nesse congresso, uma graça de nos levar ao amadurecimento definitivo da nossa fé, a uma decisão definitiva, numa opção fundamental por Deus, baseada no amor que nós temos por Ele. Você conheceu o amor de Deus, então agora é o momento de nós darmos a resposta à proposta feita por Deus. Isso nós só faremos se houver da nossa parte maturidade para nos decidirmos por Deus. Amém? Então, para nós podermos crescer e nos manter diante de Deus, existem diversos meios. Eu vou citar vários meios que nos levam e nos dão, ou melhor, dão condições ao nosso espírito para que ele nos conduza a um conhecimento pleno e profundo de Deus. O primeiro meio para que nós possamos viver essa maturidade espiritual é o crescimento no batismo do Espírito Santo. Isso é até um tema já um pouco falado, mas pouco vivido. É necessário, na nossa caminhada, que nós cresçamos no batismo do Espírito Santo. Nós sabemos o que é o batismo no Espírito Santo, a experiência de efusão do Espírito lá no seminário. Mas a graça que nós recebemos lá é uma graça infinita. Deus é infinito, portanto é uma graça infinita. E a renovação do batismo no Espírito Santo gera uma graça crescente. É necessário a cada dia nós suplicarmos essa renovação do Espírito. É necessário que a cada dia nós supliquemos, Espírito Santo vem,
renova sobre mim toda a plenitude de Deus, porque é uma graça infinita, né? E nunca vai se acabar, e diariamente é necessário nós renovarmos, e nós suplicarmos a Deus que venha renovar a graça do Espírito, a graça do batismo sobre nós. A graça do batismo no Espírito Santo, ela é crescente, ela é atual, e é uma graça de poder. Ou seja, é uma graça que eu tenho que estar dia a dia aprofundando-se nela, dia a dia mergulhando nela. A cada dia o meu homem carnal morre mais e o meu homem espiritual nasce mais. A cada dia, por meio das minhas atitudes, por meio da minha disciplina espiritual, eu mato o meu homem velho, que é carnal, e dou vida ao meu homem novo, que é o homem do Espírito. E isso se dá por meio da graça do Espírito Santo. Isso se dá por meio da graça do batismo no Espírito Santo. É uma graça atual, porque ela não foi algo na nossa história da salvação. Não foi um fato que aconteceu lá em 1982, quando eu fiz meu seminário do Espírito Santo, né? É uma graça atual. Todos os dias o Senhor nos quer renovar no seu Espírito. Todos os dias Deus deseja que nós aprofundemos a graça do Espírito Santo, que nós sejamos mergulhados, envolvidos, embebidos no Espírito Santo. E é uma graça de poder, porque ela vai gerar em nós, por meios sobrenaturais, o poder de Deus. Poder para vencer o pecado, poder para vencer as tentações, poder para vencer as dificuldades, poder para vencer as nossas fraquezas humanas, espirituais, psicológicas. Então, somente através do crescimento no batismo no Espírito Santo é que eu vou mergulhar no conhecimento de Deus através do Espírito Santo e ter as condições sobrenaturais para que a minha conversão possa ser dada a continuidade. Estudos feitos mostram que na igreja primitiva a renovação do batismo, a efusão do Espírito Santo fazia parte do rito de iniciação cristã. E esses estudos mostram ainda que o homem só consegue ter a plenitude de Deus, ou seja, só consegue entrar na caminhada pela santidade, se ele tiver uma experiência de efusão do Espírito Santo. Nós só conseguiremos ir para o céu como nós queremos e levantamos o nosso braço, se nós crescermos na graça do Espírito Santo. Já temos essa experiência do Espírito, mas é necessário mantê-la acesa em nossos corações. É necessário mantê-la viva em nossos corações. Por isso, é fundamental, é necessário que nós renovemos dia a dia, a cada momento, em cada oração, a graça do Espírito Santo, para que, tomando posse de todos os dons sobrenaturais que Ele nos concede, nós possamos crescer na santidade. Partilhe com a pessoa do seu lado sobre isso que nós conversamos. De intimidade com Deus. Nós só teremos o conhecimento de Deus através de uma vida de intimidade. Você só vai ter o conhecimento pleno da vontade de Deus para a sua vida e só vai poder corresponder a essa vontade de Deus se você tiver uma vida de intimidade com Deus. A oração para o cristão é como a gasolina para o automóvel, né? Carro sem gasolina não anda. Não adianta o modelo, o último tipo. Não adianta ser um Tempra super luxo, 0 km. Se não tiver gasolina no tanque, se não tiver combustível, ele não anda 50 metros. Então ele nada serve, para nada serve. Porque o fundamento de um automóvel é transportar. Se ele não transporta, ele pode ser muito bonito, mas é melhor um Fusquinha 69 com tanque cheio, né? Então, o cristão que não reza é como um carro sem gasolina, não presta, né? Não anda. Ele não cumpre a finalidade para a qual foi criado.
o que faz, o que nos torna cristãos, é a imitação de Jesus Cristo. E nós só poderemos realmente imitar a Deus se nós o conhecermos. E só conhecemos a Deus, principalmente se for através da vida de oração. Vamos aprender um pouco de oração com quem soube orar muito bem, com um grande doutor de oração e com quem teve até hoje mais intimidade com o Pai. Quem foi? Lucas 9, 28. O episódio narrado por São Lucas é a conhecidíssima transfiguração de Jesus Cristo. E é nesse fato, narrado por São Lucas, que nós vamos aprender a orar com Jesus Cristo. Então vamos acompanhar com muita atenção essa palavra. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam de uma partida que iria se consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizavam. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Palavra da salvação. É um fato muito cheio de detalhes e muito rico em ensino sobre oração. Primeiro a gente vê que Jesus subiu a montanha para quê? Então, é um episódio sobre oração. Em montanha, vocês sabem que o sentido bíblico de montanha é o local de encontro com Deus. E Jesus subiu a montanha com seus 3 discípulos, aqueles que ele formava. Então ele propositalmente levou Pedro, Tiago e João para ensinar eles a orar. Só que a gente vê na narração de São Lucas que aconteceu um fato muito comum, que acontece muito conosco. Eles começaram a ter sono, né? Diz aí São Lucas que eles estavam pesados de sono, né? Então, coitado de Jesus, ensinando a orar numa experiência bem viva, os caras ficam dormindo, né? Mas detalhes da narração de São Lucas mostram como Jesus orava. No versículo 29, diz o seguinte: enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. As suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. Aí nós podemos ver o poder transformador da oração. O momento que Jesus Cristo se colocou em intimidade com o Pai, ele foi transformado pela glória de Deus. Ou seja, ele se expôs intimamente a Deus.
e foi atingido pela graça de Deus, de uma maneira tão íntima que foi transformado. É assim que Jesus nos ensina hoje a orar, de uma maneira íntima com o Pai, e de uma maneira transformadora. Deus quer de nós não uma oração melosa, fantasiosa. Sim, nós temos sentimentos na oração, isso é bom e faz parte, mas o que consiste a oração é o poder transformador que ela traz em si. Porque nós, pecadores frágeis, homens, nos aproximamos daquele que tem todo o poder e toda a plenitude da graça, para sermos em intimidade transformados por Ele. Nos aproximamos e nos unimos a Ele. Então o meu pecado, junto da santidade de Deus, começa a ser nulo e a ser transformado. Então, Jesus foi transfigurado, o seu rosto se alterou, e as suas vestes tomaram fulgurante brancura, ou seja, ele foi purificado pela intimidade com o Pai. Então Pedro não sabia o que dizer diante de tanta graça. Tem a história das tendas, né? Senhor, é bom nós armarmos as tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E no versículo 35 continua dizendo que da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu filho eleito. Ouviu. Muito interessante o que diz no versículo seguinte, presta atenção. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Não sei se vocês observaram esse detalhe, mas lá no início da narração diz que ele estava acompanhado, né? Como é que ele ficou sozinho agora? Se Jesus subiu um monte com os 3 discípulos, como é que agora ele está sozinho? Mas São Lucas ressalta muito bem, depois que ressoou a voz, Jesus ficou sozinho. Esse detalhe mostra que naquele momento, Jesus estava sozinho com Deus. Que naquele momento a companhia humana dele não mais valia. Jesus ficou sozinho com Deus. Se desprendeu de tudo e ficou só com Deus. Quando nós oramos, é esse o estado que nós devemos nos encontrar. Não importa quem está ao nosso lado, não importa aonde nós estejamos, importa que é o momento que eu estou orando e que eu estou sozinho com Deus. Isso mostra todo o desprendimento do Senhor. Isso nos ensina como nós devemos nos desprender para Deus. Isso nos indica um caminho de despojamento. Muitas vezes nós entramos em oração, já com a oração toda organizada na cabeça. É uma lista de problemas para Deus resolver. Né? E passamos uma luta de oração, brigando para entrar na vontade de Deus e não consegue. Aí passa uma hora brigando com Deus, aí que oração sem fruto, não consegui nada. Né? Lógico, não ficou sozinho com Deus. Ficou sozinho com os problemas, menos com Deus. Deus nos convida, através desse texto, a mudar a nossa atitude na oração, a buscar uma intimidade mais profunda, mais verdadeira, mais real, mais sem interesses, mas por amor. Somente por amor nós podemos orar em espírito e verdade. Somente por amor nós podemos ficar sozinhos com Deus. E naquele momento o que acontecer não interessa, porque quem ama não busca nada em troca. Quando você senta com sua namorada para namorar, você não vai com a lista organizando, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou conversar sobre isso, depois eu vou partilhar sobre tal coisa. Você não faz isso, né? Você se prepara todo, toma até banho nesse dia. Mas o que você está interessado naquele encontro não é do que você vai conversar com ela, nem sei se vai conversar. O que importa é que você está do lado dela, né? Não. O que importa é a companhia. Essa, meus irmãos, é a postura que nós devemos ter com o nosso Deus. Aquele tempo que você consagra a Deus na sua vida, de oração, é um tempo que não é mais seu. Se prepare para aquele momento. Para que naquele momento, quando você sentar na sua cadeira para orar, e Deus sentar ao seu lado, Jesus sentar ao seu lado, não vem à sua cabeça o que você deve fazer. Não importa. O que importa é que você está com Ele.
Então aí você pode se entregar ao seu amado. Aí você se deita, coloca a cabeça no seu ombro, ouve as palavras do Senhor. E vai ser uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza. Mas se você chegar e sentar, e Jesus senta, sim, Jesus, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, coitado, né? Fica com a cabeça cheia de problema e não vão entrar no nível de linguagem comum. Então, o que deve mover a nossa oração, o que deve nos motivar à vida de intimidade com Deus, é o amor. Sem amor, será como um símbolo que retine, como tem escrito na carta aos Coríntios. Se não tiver amor, não vale nada. É uma hora de desperdício. Então, deve ser o amor que deve mover a nossa intimidade com Deus. E somente íntimos de Deus é que nós vamos conseguir conhecer melhor a Deus e imitar os seus passos. Um outro meio para nós vivermos uma maturidade na fé, com maturidade a fé, e crescermos e amadurecermos na fé, é o contato com a palavra de Deus. São Jerônimo diz que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Dizer que um cristão ignora as Escrituras é um paradoxo, porque o cristão, ele é um imitador de Cristo. Então ele não pode ignorar a Cristo, ele tem que conhecer a Cristo. Dizer que um cristão de fé viva, de vida ativa na igreja, não tem um momento diário com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é um paradoxo. É uma coisa incompreensível. É dizer que uma roda é quadrada. O cristão conhece a Cristo, imita a Cristo, tem vida íntima com Cristo. E só se tem uma vida íntima com Cristo através do conhecimento, que se dá também por meio da própria palavra de Deus. No Concílio Vaticano II, foi escrito um documento chamado Dei Verbum. Quem já leu Dei Verbum, levanta o braço. Raríssimas pessoas, eu acho que menos de 5. Quem tem Bíblia da Ave Maria, levanta o braço. A Bíblia. Baixa agora.